Tá, a gente vai passar o vídeo do GNI. Isso aí, já apagou a luz. Beleza. Renato, para quem não conhece. Tá, gente, isso aí. Everyone. Hey everyone, my name's Jeff Rogers. I live in Kailua Kona, Hawaii. Can't wait to fly to meet all of you down in Curitiba, Brazil, and Barcarena, Pará, Brazil. I am really privileged to be able to be a part of the 4th and 5th Grassroots News Seminar. We've had professional journalists come in to train young people to be able to speak truth and to capture stories that will hopefully transform our nations and the world. So thank you so much, and I'll look to see you over there in Brazil. All right. Obrigado, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. It's really exciting to be able to have this Grassroots News Seminar here in Curitiba. Me ajuda, um pouco. Eu estou muito feliz de estar aqui para o seminário do GNI em Curitiba. And I believe that this can be an important time of empowering young Brazilians to make a difference in our nation, in this urgent time. Eu acho que esse vai ser um tempo muito bom para poder capacitar jovens brasileiros para fazer a diferença nessa nação. Both of our nations are being tested greatly right now. Being what? Are being tested greatly right now. We're going through challenges. As duas nações, nossas nações, a minha e as de vocês, estão sendo provadas agora por desafios, né? The struggles in politics and economy, in corruption. As confusões que estão havendo na economia, sobre corrupção, na política. And there's a saying that they say, if you don't know your past, you're doomed to repeat it. If you don't know the history. Então, se você não sabe o seu passado, a sua história, você pode acabar repetindo a história. And we look at the injustices and the problems of the past, and we don't want to repeat that. E a gente olha para os problemas, as injustiças do passado, e a gente não quer repetir isso. But what would happen to a generation that doesn't even know what's happening now? Mas o que acontece com uma geração que não sabe o que está acontecendo agora? If something doesn't change, we're all going to find out. If something doesn't change, we're all going to find out what would happen. E se alguma coisa não mudar, a gente vai ter que descobrir o que está acontecendo. O que vai acontecer? Gente, eu tô nervosa, cara. Obrigado. Okay, so to change that present and that future. Então, para mudar o presente e o futuro, we want to empower you and many others to be able to tell their stories. A gente quer empoderar vocês e muitos outros para poder contar essas histórias. With whatever God has put in your hand. Com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Your pen, your camera, your computer, your mobile phone. A sua caneta, a sua câmera, o seu computador, o seu telefone celular. Your voice itself. A sua voz. It matters. Isso importa. So I would invite you, as we have done, to pray and consider whether this is something that is important for you to be a part of. Então eu quero convidar vocês, como a gente tem feito, a orar e ver se é para você fazer parte disso. Okay, obrigado. Would you like to share any more details about the seminar? Okay. Obrigada, amigo. Gente, então esse é o Jeff, né? Ele já falou, vocês já conhecem ele. Esse é um vídeo super legal que ele fez.
E esse é o GNI. O GNI, só para clarear isso na mente de vocês, ele não é um ministério propriedade de uma pessoa, ele é um ministério que o objetivo dele é que ele seja da Jocum, dos jocumeiros, dos missionários e de quem mais quiser fazer parte nas nossas igrejas. É um ministério para todo mundo, não é um ministério para jornalista formado, não é um ministério para comunicador de sangue, é um ministério para todo mundo que tem um smartphone e para quem não tem também, porque pode ter outros meios de relatar histórias. Então, nós somos uma agência de notícias, que a gente recolhe notícias do mundo inteiro, globalmente. A ideia é essa, a ideia é que a gente seja isso. E a gente quer capacitar cada pessoa, especialmente nós cristãos, para a gente, onde a gente estiver, a gente poder dar voz para quem não tem voz, a gente poder ser resposta para quem não tem resposta. Como foi dito mais cedo, né, uma história que ela não é comunicada, ela não é ouvida, se não é ouvida, não pode ter resposta. Então, a gente quer ensinar vocês e todas as outras pessoas a usar aquilo que a gente tem nas mãos, nem que for só um telefone celular, para poder relatar histórias com qualidade, com integridade. E, por isso, a gente vai realizar o nosso seminário, é o 4º seminário de jornalismo cidadão ou de mídia, que o GNI vai realizar no Brasil, de 11 a 20 de agosto, aqui nessa base. Depois fala com a gente sobre valores, a gente explica isso para vocês. E é isso, desde 1980, o Loren tem dado voz para isso. Nós, como Jocum, a gente tem possibilidade de recolher notícias globalmente em lugares que as pessoas não vão. A gente tem possibilidade de contar histórias que não são contadas por causa de dinheiro, porque não dá ibope, porque não dá lucro para ninguém. E essas histórias precisam ser contadas. Teve uma jornalista de 26 anos de guerra, fotojornalista, que morreu na guerra, e ela disse: eu não posso aceitar que tragédias sejam silenciadas, porque ninguém pode fazer dinheiro com isso. Então, a nossa ideia é usar o jornalismo não só para informar, mas para transformar, é resgatar, é trazer o reino de Deus para a mídia e através da mídia. Então, a gente queria fortemente convidar todo mundo que puder estar junto com a gente. Se você não puder hoje, talvez outra vez você vai poder. E convidar outras pessoas da sua cidade, da sua igreja, da sua base, para estar. Se você é de alguma base de Jocum, incentiva o seu líder a enviar uma pessoa, pelo menos, para estar com a gente. A gente vai ter aqui de 11 a 20, e a gente vai ter em Barcarena logo em seguida, de 28 de agosto a 2 de setembro. Eu falei tudo, pessoal? Yes? Nossa equipe de GNI, vocês podem levantar um pouco, porque todo mundo pode saber quem está aqui. Vocês podem falar com eles, eles podem responder seus perguntas, tudo isso. Obrigado, gente. Okay. É a Camila, a Sara, de novo, tá vendo? A Sara, a Rebeca, a Nanda, eu, Jeff. E é isso aí, a gente está aqui. Willy, cadê o Willy? Não vi você, irmão amado. E é isso, gente. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Procura a gente, vamos conversar do GNI. Vai ter um workshop também para quem não pode ir durante a semana. Já vou acabar. Para quem não pode ir durante a semana, de 25 a 27 de agosto, vai ter um workshop igual esse aqui, do GNI. Então, venham se você não pode ir durante a semana. Obrigado, Isa. Gente, a gente teve um dia bom. Tem mais algumas coisas bacanas para agora à noite ainda. E vamos ver. Eu vou contar uma piada antes. Não vou começar logo para não perder tempo, né? 2 tomates estavam atravessando a rua. Não. Romanos, capítulo 5, verso 12. Na Bíblia, existem 2 palavras para vida. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, há 2 palavras usadas para traduzir, que são traduzidos para o português e para outras línguas como vida. A primeira é bias, como em biologia, ou biógrafo, ou biosfera, significa vida natural. A segunda é zoé, que significa vida espiritual ou vida eterna.
ou vida nele, vida em Jesus. Da mesma forma para a morte, da mesma forma, no grego, a morte tem também dois vocábulos que são usados no Novo Testamento. O primeiro é Thanatos, que significa morte espiritual. O outro é Teleute, que é a morte física. Quando Herodes, o Grande, morre, é o termo que é usado lá. Thanatos é usado aqui, no capítulo 5, e diz, da mesma forma que o pecado entrou no universo, no cosmos, por um homem, e pelo pecado, Thanatos, a morte, assim também Thanatos veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quando foi que isso aconteceu? Long time ago. Yeah. Quando, mais ou menos, você acha que isso aconteceu? Sim, Raul, né? 10 mil anos atrás e tal. Mas assim... em que momento da história, né? Em que momento da história isso aconteceu? Oh, é verdade, né? Gênesis capítulo 3, a gente já falou tanto isso, repetiu tanto isso. Naquele fatídico momento, naquela fatídica tarde, que Deus vem para visitar o homem, lá em Gênesis capítulo 3, a gente tem essa narrativa que nós já lemos ontem. Deus, ele... Eu gosto de pensar que Deus, no final da tarde, sentava para comer um pãozinho de queijo com Adão e Eva. Não era boa, cara? Já pensou? Final da tarde, cafezinho, pão de queijo, chocolate quente. Aí senta um acarajé, um suco de cajá, um suco de cupuaçu, um açaí. Aí senta lá Deus, Pai, Filho e Espírito, sentam Adão e Eva. Vamos conversar sobre o dia. Como é que foi o dia hoje? O dia foi bom. A gente encontrou uns bichos listrados aí. Achamos que tinha cara de zebra, chamamos de zebra. Zebra? Isso é nome? Mas não tinha outro nome, botou esse mesmo. Então tá bom. Você falou que é zebra, é zebra. É você que manda nessa bagaça mesmo, então você bota o nome que você quiser. Achamos outro animal, tinha uma bolsa aqui na frente, um de canguru. Canguru é ideia de Eva. Ela resolveu chamar, não quis brigar com ela, então ficou isso mesmo, canguru. Então eu imagino que eles tinham essas conversas sobre o cotidiano, sobre o dia, sobre a vida, sobre a beleza da vida, sobre o pôr do sol, sobre o nascer do sol, sobre coisas que se perderam muito tempo atrás. Eu imagino que naquela fatídica tarde, quando Deus vem no jardim, mais uma vez, imagina você que chega na sua casa e onde todas as tardes tem uma mesa posta, uma mesa preparada, aguardando você. Você chega na cozinha e a cozinha está vazia. A mesa não está posta. Todo mundo sumiu da casa. Não tem ninguém te esperando. E você começa a andar pela casa para tentar descobrir o que é que está acontecendo. Tentar entender o que é que está acontecendo. E começa a chamar pelas pessoas. E Deus chama. Né? Adão? Adão? Cadê tu, homem? Cadê tu, homem de Deus? E Adão está escondido. A gente falou ontem, né? Meu filho gosta de brincar de esconde-esconde assim, né? Cadê? Está escondido. Eu não imagino que Adão podia esconder-se de Deus. Mas na sua infantilidade ele se esconde como uma criança se esconde de um adulto.
E ele diz, eu me escondi porque eu descobri que eu estava nu. Vejam, a intimidade que antes permitia que eles estivessem todos juntos, sem constrangimento. Sem constrangimento. Estavam juntos sem que a presença de um constrangesse o outro, sem que um considerasse o outro estranho o suficiente para não vê-lo como ele estava, desapareceu. Agora Deus é um estranho. Agora Deus não faz parte daquele círculo. Não faz parte daquele círculo de confiança. E Adão diz, olha, você é um estranho. Eu estava nu e eu me escondi. E aí Deus pergunta, quem te disse? Quem te disse que você estava nu? E pergunta mais uma vez, você comeu do fruto da árvore que eu falei para você não provar? E diz, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Será que Deus não sabia quem havia dito para ele? Muito pouco provável. Claro que Deus sabia. Eu acho que era Adão que precisava cair em si, ter consciência de quem o havia dito. Você acha que Deus não sabia também o que é que Adão havia feito? É claro que sabia. Era Adão que precisava ter consciência daquilo que havia feito. As perguntas servem a Adão. Não é Deus que precisava de informação, é Adão que a humanidade agora, homem e mulher, macho e fêmea, que precisavam entender aonde eles se encontravam naquele momento. Shalom, que antes era o tema da conversa, desapareceu. Shalom, que antes era o sentimento de comunhão que eles desfrutavam juntos, agora está quebrado. Em lugar de Shalom, agora existe Thanatos. Em lugar de Shalom, em lugar de prosperidade, em lugar de abundância, em lugar de confiança, agora existe morte. E Deus, ele é um estranho neste ambiente de morte, porque em Deus não há morte. Ele está fora deste ciclo que foi formado agora pela humanidade. A queda não é o princípio de nossa história, mas é um momento trágico, que ainda hoje nós carregamos as consequências disso. Não é o fim da história também. Houve muito mais depois disso, que permite que a gente hoje possa vencer essa parte da história. Mas é importante que a gente saiba o que de fato aconteceu naquela tarde. E o que de fato aconteceu numa outra tarde, num outro final de tarde, muito tempo depois. Naquela tarde, Deus, ele faz roupas de pele para cobrir o embaraço, a vergonha de Adão e Eva, da humanidade. Alguém foi sacrificado para que as peles fossem usadas para a roupa daquela humanidade envergonhada. Numa outra tarde, milhares de anos depois, um outro sacrifício é feito, para que agora a vergonha fosse riscada da história da humanidade. Eu não sei se você já passou pela experiência de lembrar-se de algo que te envergonha. Sabe, aconteceu alguma coisa embaraçosa que te envergonha muito. Algo que você passou, alguém que te humilhou. Hoje a gente fala muito de bullying, né? Alguém que humilhava você em público, que te envergonhava em público. E se você passou por isso, se agora, você relembrar este momento de vergonha, parece que abriu um buraco no chão e vai transportar você para aquele exato momento. E você sente a mesma sensação desagradável
de vergonha, de embaraço que sentiu naquele momento. Parece que você passa pela mesma sensação novamente. Só de lembrar, você sente as mesmas náuseas, a mesma vergonha. Parece que você é transportado para lá. O sacrifício, milhares de anos depois, é feito para que a vergonha seja apagada da vida da humanidade. A vergonha seja transformada em dupla honra, em vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Mas é preciso que a gente saiba, que a gente lembre quais foram as coisas, os elementos que ficaram depois daquela fatídica tarde em que o homem e a mulher conheceram o que é a vergonha. O que mais a gente pode aprender a respeito disso? Okay, so I want to just talk a little bit about our humanity. Eu queria falar um pouco sobre a nossa humanidade. So God made us human. Deus nos fez humanos. Before this, He had created angels. Antes disso, Ele criou anjos. A third of the angels had rebelled. 1/3 dos anjos se rebelaram. So the spiritual world is fallen, the physical world is then fallen as well. Então, o mundo espiritual teve uma queda e no mundo físico também. The tension we were talking about later in the afternoon today. A tensão que nós estávamos falando na tarde. We have this same tension in our humanity. Nós temos a mesma tensão na nossa humanidade. So we're made body, soul and spirit. Somos feitos corpo, alma e espírito. And we're made as image bearers of this Trinitarian fellowship. E somos imagem e semelhança dessa comunhão da Trindade. The Trinity decided, let us make man in our own image. A Trindade decidiu, façamos o homem à nossa imagem. And we need to remember that the Bible starts off in a garden. E lembremos que a Bíblia começa num jardim. And it He's fixing the stage. And it ends in a glorious city. E termina numa cidade gloriosa. Our humanity never changes. A nossa humanidade nunca muda. So sin is the problem. Então o pecado é o problema. Not our humanity. Não a nossa humanidade. At no point in the gospel story is God trying to get rid of our humanity. Em nenhum momento da história do evangelho Deus está tentando se livrar da nossa humanidade. Of all the things he created, he said our humanity is very good. De todas as coisas que ele criou, ele diz, a nossa humanidade é muito boa. Our humanity is what makes us image bearers of his divine nature. Nossa humanidade é o que nos faz portadores da imagem da sua natureza e caráter. Sometimes because of the fall, we become so complicit in sin. Às vezes por causa da queda, a gente se torna tão cúmplice do pecado. That it's very hard for us to tell the difference between our God-given good humanity and our fallenness. Que é muito difícil às vezes a gente separar e discernir entre a nossa humanidade boa dada por Deus e a nosso estado de estar quebrantado. So Adam and Eve were created finite and gifted. Então, they were made finite and gifted. A humanidade foi criada finita e dotada de dons. Human beings are by nature limited. Os humanos, por natureza, são limitados. So this unlimited, limitless God is reflected in our finiteness. Então esse Deus infinito, sem limites, ele se reflete na nossa finitude. Actually, the temptation that Satan says to them is, well, if you eat of this fruit, you'll become exactly like God. E a tentação, na verdade, que Satanás dá para a humanidade é: se você comer dessa fruta, você vai se tornar exatamente como Deus. God's intention is not that we would become God. He is God. A intenção de Deus não é que nós nos tornemos Deus, Ele é Deus. His intention is that we would reflect God. A intenção dele é que nós reflitamos a Deus. And that we would grow more and more into the likeness of Jesus. E que cresçamos mais e mais à semelhança de Cristo. So Paul makes it very clear. In the first Adam we all fell into sin and death. Então Paulo deixa muito claro, na primeira queda todos nós caímos na morte e no pecado. In the second Adam, Jesus, we are resurrected into an eternal life. E no segundo Adão, em Jesus, nós somos ressuscitados na vida eterna. We will always be human. Nós sempre seremos humanos. We were human in the beginning. Fomos humanos no começo, éramos humanos. We're human after the fall.
Continuamos humanos após a queda. And we'll be human in the new heaven and new earth. E seremos humanos nos novos céus e nova terra. We know this because Jesus is resurrected into a human body. Nós sabemos disso porque Jesus foi ressuscitado num corpo humano. He asked for things to eat. We've talked about this. A gente falou sobre isso. Ele pediu por coisas para comer. He has the marks from the crown of thorns on his head. Ele tinha cicatrizes da coroa de espinhos na cabeça. He has the nail marks in his hands and in his feet. As marcas dos pregos nos pés e nas mãos. He has a spear wound in his side. A ferida da lança em seu lado. And that's what Thomas is putting his fingers into. E é naquilo que Tomé ele coloca o dedo. You'll remember Thomas said, unless I put my fingers into his side, I will not be able to believe that this is the same Jesus. Lembra que Tomé falou, a não ser que eu coloque o meu dedo no lado dele, eu não vou acreditar que é Jesus que ressuscitou. There's something so profound about the fact that Jesus in his resurrected body is not perfected. Tem algo tão profundo que o corpo, a respeito da ideia de que o corpo de Jesus ressuscitado não é aperfeiçoado. Instead, he's matured. Na verdade, ele é amadurecido. And in his body he carries the wounds of his suffering. E em seu corpo ele carrega as feridas do seu sofrimento. This is not my idea of perfection. Essa não é a minha ideia de perfeição. My idea would be that Jesus would be resurrected into a perfect body with no marks. A minha ideia seria que Jesus ressuscitasse num corpo perfeito, sem marcas. And yet God marries his resurrection life, but he has the scar tissues. E ainda Deus casa essa vida da ressurreição, mas ele ainda tem as cicatrizes. As an eternal sign. Como um sinal eterno, on heaven and in earth, nos céus e na terra, that he is the Savior, the Messiah. Que ele é o Salvador, Messias. He is the sacrifice. Ele é o sacrifício. It's beautiful. É lindo. Beautiful picture. Uma imagem linda. And there's another side to this. E tem um outro lado dessa ideia. Because I am aware constantly of my brokenness. Porque constantemente eu estou consciente da minha pecaminosidade, my frailty, da forma como eu sou frágil, and also my giftedness. Mas também eu tenho consciência dos meus dons. And somehow God takes my weakness, e de alguma forma Deus pega a minha fraqueza. And he expresses his power through my weakness. E expressa o poder dele através das minhas fraquezas. Even Paul, he says, I have a thorn in the side. Até Paulo diz, eu tenho um espinho na carne. We don't know what it was. A gente não sabe o que era. But he lived his whole life with the ache of suffering. Mas ele viveu a vida inteira com essa dor, esse sofrimento. These kinds of things are really hard to get your head wrapped around. Essas coisas são difíceis da gente entender. But a lot of communication is an internal process. Mas boa parte da comunicação é um processo interno. There has to be an intrapersonal communication before there can be an interpersonal communication. Tem que ter uma comunicação intrapessoal antes de haver uma comunicação interpessoal. So I will do a kind of an examine of my internal self. Então eu faço um exame interno, um autoexame interno. Probably at least once a day. Pelo menos uma vez por dia. Because I bump into my humanity all the time. Porque o tempo todo eu fico trombando com a minha humanidade. I wake up in the morning and I feel tired, so I kind of roll out of bed. Eu acordo de manhã e eu sinto cansado e eu simplesmente rolo para fora da cama. During the day I get hungry. Durante o dia eu fico com fome. Maybe my body aches. O meu corpo dói, talvez. And at night I roll back into bed. E à noite eu simplesmente rolo de volta para a cama. And some days are better than others. E alguns dias são melhores que os outros. But I was telling the DTS I've had some very interesting travel experiences. Mas eu estava falando para a ITED que eu tive experiências de viagem muito interessantes. I went to India and we were running a Uniquip. A gente estava rodando um Uniquip na Índia. Like a UFN staff training event for a week. É um evento de treinamento de obreiros da Universidade das Nações por uma semana. And towards the end of the week I started to get the flu. E no fim da semana eu comecei a ficar gripado. So my nose was running, I had a headache. Então eu estava com dor de cabeça, meu nariz estava escorrendo. I could feel my humanity telling me, man, you're tired. Eu conseguia sentir a minha humanidade me dizendo, cara, você está cansado.
And it was an incredibly fruitful week, so I had just come out of a really gifted time. E foi uma semana muito frutífera, então eu tinha acabado de sair desse tempo muito bom. And then my finiteness and my brokenness just caught up with my body. E de repente a minha finitude e meu quebrantamento simplesmente me pegaram ali no meu corpo. So I'm not functioning at 100%. Maybe I'm 56%. Então eu não estou funcionando a 100%. Talvez eu esteja 56%. And the worst thing happened. E daí o pior acontece. I read my itinerary wrong. Eu li errado o meu horário, meu itinerário. And I read my arrival time in India as my departure time, so I actually missed all of my international flights to fly home. Eu li o horário que eu chegava como horário de saída, então eu perdi todos os voos. And by the time I woke up, I realized my flight was at 6 in the morning and now it was 10 in the morning. Então, quando eu acordei, eu percebi que meu voo era 6 da manhã e já era 10 da manhã. And at this point I'm going, man, I'm an idiot. E daí, nessa hora, eu já estou assim, nossa, como eu sou um idiota. For like the next 6 flights after that experience, I looked at my itinerary with a magnifying glass. Eu olhei assim, os 6 voos depois desse primeiro, eu olhei, dei uma olhada com calma no itinerário. My wife started highlighting, like these are the flights where you fly in, these are the flights where you fly out. A partir de então, minha esposa começou a destacar: esses são os voos que você sai, esses voos que você chega, tudo com marcadores. I can remember the moment where I phoned my wife from India. Eu lembro desse tempo, nessa hora que eu liguei para minha esposa da Índia. And said to her, "You won't believe what I've just done." E eu falei para ela: você não acredita o que eu acabei de fazer. I missed all 3 of my international flights. Eu perdi meus 3 voos internacionais. And instead of getting angry with me, she was very godlike. E em vez de ficar brava comigo, ela foi muito piedosa. She could tell by the sound of my voice that I was not feeling well. Ela pôde ver que pela minha voz que eu não estava me sentindo muito bem. And with such grace, she said, "It's okay. E com graça, ela disse: tudo bem. You're a human being. Você é um ser humano. It was a mistake. É um erro. You're not feeling well. Você não está se sentindo bem. Let's figure out how we're going to pay it for you to get home." Vamos descobrir como a gente vai pagar para você chegar em casa. It was an expensive mistake. Foi um erro bem caro. But I was so thankful for her love in that moment. Mas eu fui muito grato pelo amor dela naquele momento. Okay, so now I'm going to tell you a totally different story. Então eu vou contar outra história bem diferente. So I like to watch nature documentaries. Eu gosto de assistir esses documentários sobre a natureza. And I love to watch nature documentaries with my little kids. E eu adoro assistir com as minhas crianças. Because I want them to have a sense of awe and mystery about the world. Porque eu quero que elas tenham esse sentimento de simplesmente estar maravilhados e esse sentimento de mistério sobre o mundo. There are so many beautiful creatures out there that we can study, that like octopus. Há tantas criaturas lindas que a gente pode estudar, como o polvo. My kids love weird animals. Meus filhos adoram animais esquisitos. And I like showing them weird stuff. E eu gosto de mostrar para eles essas coisas esquisitas. I remember we lived in Switzerland, so we would go over to France and we'd look at the frozen food section. A gente morava na Suíça, então a gente ia para a França e a gente olhava essa seção de comida congelada. And my daughter used to like looking through the window. E a minha filha olhava assim pelo vidro. At all of these weird sea creatures. E tinha todas essas criaturas marinhas esquisitas. Most of the creatures under the sea are really ugly. A maioria das criaturas marinhas são realmente feias. I mean, if aliens exist somewhere here on planet Earth, I'm sure they exist under the sea. Se os alienígenas existem em algum lugar aqui na Terra, eu tenho certeza que é embaixo d'água. And my daughter would be like, "Wow." E a minha filha estava assim: Yeah, Dad, look at that. That's ugly. pai, olha isso que feio. I can't even tell, is that its face or its butt? Eu não conseguia nem discernir se é a cara ou é a bunda do animal. I was like, I don't know. I guess it's its butt. Eu falava para ela, não sei, acho que é a bunda, não sei. Anyway, so I was watching this nature documentary. Então a gente está assistindo esse documentário de natureza. And it was about whales. E era sobre baleias. Not the country, the fish, the big ones. Yeah, okay, you knew that. Okay, so these big whales. Então tem essas grandes baleias. And the documentary started off happy, and I was like, yeah, this is going to be good to watch with my kids. And then it got dark real fast. Então a gente estava assistindo, eu falei, vai ser legal assistir com as minhas crianças. De repente começou a ficar um negócio meio tenebroso assim. So I'm watching this documentary. Então a gente está assistindo esse documentário. And I've always been fascinated by whales. E eu sempre me fascinei por baleias. When I was a kid, my older brother was given a tape. This is back before CDs. Quando eu era criança, meu irmão me deu uma fita. Isso era antes dos DVDs. I'm very old. Eu sou muito velho.
And I come from Africa, which is like 20 years behind the modern E eu world venho anyway. da África, que é 20 anos para trás do resto do mundo. So my brother would put this tape on and press play, and it had all these whale sounds. Então meu irmão colocava essa fita e dava o play e vinha esses sons de baleia. I can't do an impression, so Renato's going to do the impression of a whale sound. Eu não sei now. imitar uma baleia, então o Renato vai imitar uma baleia agora. 1, 2, 3, go. It's a cat. It's a cat. É um gato. That wasn't very good, but Não it foi muito bom. was better than I could do. Mas melhor que eu poderia fazer. Does anybody else want to try? Alguém quer tentar aí? Yeah? That's a wolf? É um lobo? And does anybody want to try a whale? Alguém quer tentar uma baleia? I don't know, I don't speak It doesn't speak the fish. whale languages. You know, Finding Nemo. Finding Nemo, Dory. Adore. It's a weird sound. É um som esquisito. It sounds like aliens. Parece um alienígena. And they make all these clicking sounds and hooting sounds. E eles fazem esses cliques e esses urros. Some of it sounds like these guys aren't even. Can you please pay attention? Por favor, presta atenção. It sounds like groaning. Parece um gemido. It's guttural. It's from like their stomachs. É algo que parece que vem do estômago, é uma coisa gutural. And it comes through their gills. E vem das guelras delas. It's incredibly loud. É uma coisa muito alta. And because of the density of water, it travels for miles. E por causa da densidade da água, viaja por milhas. And God is a genius, so he gives them this communication tool called sonar. E Deus é um gênio, então ele dá a elas essa ferramenta chamada sonar. And so they make these guttural sounds, these clicking sounds, and they communicate with each other. Então elas fazem esses sons guturais e elas se comunicam umas com as outras. And they do all sorts of wonderful communication abilities through this sonar sound. E elas se comunicam de uma forma complexa através desse sistema de sonar. So it's like a range-finding mechanism. Parece um sistema de busca à distância. So if they groan, they know how many miles it is to an obstacle in the ocean. Então, se elas emitem esse ruído, elas sabem a distância de um obstáculo que está no oceano. They swim in pods and they communicate with the different pods using this sonar, this sound. Elas nadam em grupos, então elas se comunicam entre esses grupos com esse sonar. It's how they hunt, how they find food. É assim que elas caçam, encontram comida, How they find a mate. como encontram um parceiro, Very romantic. muito romântico. And it's not really. Well, for a whale it might be. Bom, para uma baleia talvez. Sexy time. Okay. So Sexy time. there's no translation. Okay. So it's all going well and I'm going, yeah, this is a good documentary. Então tá indo tudo bem no documentário, eu tô lá, aquilo legal, tal. And then it turned into like a horror documentary. E de repente virou um documentário de horror. And I was like, okay, kids, time for bed. E eu falei, tá bom, gente, hora de dormir. Because what started to happen was the whales would start to beach themselves. Beach. They would swim onto the beach. É porque aconteceu que as baleias começaram a se lançar nas praias. And there were scientists living in the area and there would be like 10 whales who were just swimming, like committing suicide. E os cientistas estavam na área e essas baleias estavam simplesmente cometendo suicídio. So before I was like, look kids. Now I was like, cover your eyes. Então antes eu estava, olha, depois de repente eu estava, para, fecha os olhos. It was really sad to see these beautiful creatures beaching themselves. Triste demais ver essas criaturas se lançando na praia assim. And the scientists were wondering why so many. E os cientistas estavam assim, por que tantas assim? Something must be disturbing their sonar. Algo deve estar prejudicando o sonar delas. And then they started to realize there are these big navy ships. Então elas começaram a perceber esses grandes navios da marinha. And like most of what we create, e assim como boa parte do que nós criamos, there's wonderful things about what we create and terrible things about what tem we coisas create. maravilhosas sobre o que criamos e coisas terríveis sobre o que criamos. But these ships are also using sonar. Mas esses navios também estão usando o sonar. So they're like submarines using sonar, Então, and these big navy submarinos ships. usando sonar, esses navios grandes usando. These huge cargo ships are using sonar as well. Esses cargueiros enormes também estão usando sonar. But the whale sonar is a nice biological sound. Mas o sonar da baleia é um som biológico suave.
The noise the ships are making is this horrible digital sound. O som dos navios é um som horrível, digital. And the whales have this sensitive hearing ability. E as baleias, elas têm essa sensibilidade na audição delas. And this digital sound is coming down from the surface of the water and just disrupting their sonar. E esse som digital tá vindo da superfície da água e perturbando o sonar das baleias. So to the whales, the digital sonar is like getting hit in the head over and over again. Então, para as baleias, aquele sonar digital é tipo ser acertado na cabeça várias vezes. They did autopsies on the whales to try and figure out what's causing this. Eles fizeram autópsias nas baleias para descobrir o que estava acontecendo. And they found blood in their eardrums. E eles encontraram sangue nos canais auditivos. So the sound is just so loud that it disrupts any navigation ability that God has given them naturally. O som então estava tão alto que isso completamente interrompe qualquer habilidade natural que Deus deu para elas de navegar. So obviously we're created as image bearers. Então, obviamente, nós somos criados como portadores da imagem. We're supposed to reflect God. Nós devemos refletir a Deus. And what sin does is it disrupts our reflecting ability. E o que o pecado faz é ele interfere nessa habilidade da gente refletir. It causes pain and suffering and death. E causa dor, sofrimento, morte. To the extent that we can no longer navigate the world, we no longer know who we are. Ao ponto de a gente não conseguir mais navegar pelo mundo, a gente não sabe quem nós somos. We no longer know who God is. A gente não sabe mais quem Deus é. And we start to beach ourselves. E a gente começa a se lançar na praia, como as baleias. Can you see the similarity between what I'm talking about? Vocês conseguem ver a similaridade com o que eu estou falando com a ideia das baleias? And it's a painful reality. E é uma realidade dolorosa. Okay, so I want to read you a scripture. Eu quero ler uma passagem. That hopefully will pull this all together. Okay, so we're going to read from Romans. Romanos. And we're going to read from Romans chapter 8. Capítulo 8. And I'll read it in English and then... Which verse? Romans 8, verse 15. 15. 8:15. Romanos 8:15. And we're going to read from verse 15 all the way to verse 30. Do 15 até o 30. Do you want me to read it in English or do you want to just read it in Portuguese? It's really up to you. Okay, so I'll read it in English quickly and then we'll read it in Portuguese. Eu vou ler rapidamente em inglês e depois em português. Verse 15, Romans 8, verse 15. This resurrection life you received from God is not a timid, grave-tending life. It's an adventurously expectant, greeting God with a childlike, "What's next, Dad?" God's Spirit touches our spirit and confirms who we really are. We know who He is and know who we are. He is our Father and we are His children. And we know we are going to get what's coming to us, an unbelievable inheritance. We go through exactly what Christ goes through. If we go through the hard times with Him, then we're also certain to go through the good times with Him. That's why I don't think there's any comparison between the present hard times and the coming good times. The created world itself can hardly wait for what's coming next. Everything in creation is being more or less held back. God reins it in until both creation and all the creatures are ready and can be released at the same moment into the glorious times ahead. Meanwhile, our joyful anticipation deepens. Okay, now listen. All around us, we observe a pregnant creation. The difficult times of pain throughout the world are simply birth pangs. But it's not only around us, it's also within us. The Spirit of God is arousing us within. We're also feeling birth pangs. These sterile and barren bodies of ours are yearning for full deliverance. That is why waiting does not diminish us any more than waiting diminishes a pregnant woman. We are enlarged in the waiting. We, of course, don't see what is enlarging us, but the longer we wait, the larger we become, and the more joyful our expectancy. Meanwhile, the moment we get tired in the waiting, God's Spirit is right alongside us, helping us along. If we don't know how or what to pray, it doesn't matter. He does our praying in and for us, making prayer out of our wordless sighs, our aching groans. He knows us far better than we know ourselves, knows our pregnant condition, and keeps us present before the Father. That's why we can be so sure that every detail of our lives of love for God is worked into something good.
God knew what he was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his Son. The Son stands first in the line of humanity he restored. We see the original and intended shape of our lives there in him. After God made that decision of what his children should be like, he followed it up by calling people by their name. After he called them by name, he set them on a solid basis with himself. And then, after getting them established, he stayed with them to the end, gloriously completing what he had begun. From 15, yeah. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Okay, so it talks about 3 different types of groaning. Então fala de 3 tipos diferentes de gemidos. It talks about the groaning of creation. O gemido da criação. That it's literally groaning like a pregnant mother. Que geme literalmente como uma mãe no estado de gravidez. It talks about the groaning of the Holy Spirit. Os gemidos do Espírito Santo. And it talks about the groaning of humanity. E o gemido da humanidade. The church is groaning for redemption. A igreja, ela geme por redenção. Jeff, are you ready to come and set up? Okay. So in a minute, Jeff is going to show us a documentary. No minuto, Jeff vai mostrar um documentário. And I feel this groaning almost every day of my life. E eu sinto esse gemido quase todo dia da minha vida. There are things about my nation that I groan for. Tem coisas na minha nação pelas quais eu gemo. There's my own humanity groaning. A minha própria humanidade, ela geme. But what's wonderful is my groaning is not just in isolation. Mas o que é maravilhoso é que meu gemido não é uma situação de isolamento. I'm not just an individual human going, wow, I wish that the new heaven and new earth would begin now. Eu não sou só um humano sozinho pensando, nossa, eu gostaria que os novos céus e nova terra já estivessem acontecendo agora. I wish that the pain and suffering and agony of life would stop. Queria que a dor e o sofrimento e a agonia da vida parassem. No, we're told that even the whales are groaning. Nos é dito que até mesmo as baleias gemem. The trees are groaning. As árvores gemem. The earth itself is groaning for redemption. A terra geme por redenção. And the reason it's groaning is that everything that God has created, all things will be redeemed. E a razão porque tudo geme é porque todas as coisas vão ser redimidas. So I'm groaning.
Creation is groaning. Então eu estou gemendo, a criação está gemendo, The church is groaning. a igreja está gemendo. And then the most glorious part of all, E a parte mais gloriosa de todas, even Trinitarian fellowship is groaning for até redemption. a comunidade trinitariana está gemendo. They can't wait. Eles não podem esperar. So Iago and Natalia have 4 weeks left until their baby arrives. Então o Iago e a Natália têm 4 semanas até o bebê chegar. And I'm sure if you speak to Natalia, she told me the other day her back is sore. E eu falei com a Natália, eu tenho certeza que se perguntar para ela, ela estava falando, estou com a dor nas costas. It's hard to sleep at night when you have somebody else in your belly. É difícil dormir à noite quando você tem outra pessoa na sua barriga. You turn this way, Você turn vira this way. para cá, para lá. I've never been pregnant, but I can imagine. Eu nunca estive grávido, mas eu posso imaginar. And that groaning continues until the baby is delivered. E esse gemido, ele continua até que esse bebê nasça. And until the new life enters the world. E até que a nova vida entre no mundo. It's the same groaning that the Israelites had in the wilderness. É o mesmo gemido que os israelitas tiveram no deserto. Where God is promising them a land of milk and honey, and now they're just circling without GPS in the wilderness. Onde Deus lhes promete uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel, e eles estão lá andando em círculos ali no deserto. Eating manna again. Comendo maná de novo. And what God is telling us E o que Deus nos diz is that it won't always be this way. é que não vai ser sempre assim. So we're going to watch a documentary. Então vamos ver um documentário. It's called Lost Kites. É chamado Lost Kites. A lot of the way God will lead you in your communication Muitas das formas com as quais Deus vai te levar na sua comunicação is through pain and suffering and groaning. é através de dor, sofrimento e gemidos. And there are moments of this movie where you will feel the groaning of God. E há momentos nesse filme que você vai sentir esse gemido de Deus. And there are moments where Jeff and his team, you'll feel their groaning. E você vai ver em momentos que você vai sentir gemidos do Jeff e da equipe dele. And you'll feel the street kids E você vai groaning. sentir o gemido das crianças de rua. And what they're groaning for is home. E o anseio delas é um lar. They're groaning for the Father. O gemido delas é pelo Pai. They're groaning for a place of belonging, O anseio é ter um lugar no qual elas possam pertencer. for safety and security, Por segurança, proteção, for an eternal hope. por uma esperança eterna. It's a very, very powerful documentary. É um documentário muito poderoso. Jeff and his team traveled all around the world. Jeff e sua equipe viajaram pelo mundo todo. And maybe, do you want to say something more about it, or are you just going to start it? Yeah, thank you, Alec. Yes, the team traveled to 22 countries to A make equipe this film, foi a 22 países para fazer esse filme. and I would periodically visit them as I was the producer for the project. E eu fui produtor, então periodicamente eu visitava a equipe. But it began in prayer, Mas começou tudo em oração. in communing with God's heart about the needs of children. E tendo comunhão com o coração de Deus sobre os corações das crianças. A DTS outreach team from a media-focused DTS had gone to Panama. Uma equipe de prático da ITED, com um foco em mídia, foi para o Panamá. And they had discovered that the children, 98% of the kids in the orphanages in Brazil, in Panama, would never leave those orphanages. E eles until they get descobriram old. que no Panamá, 98% das crianças ali nos orfanatos nunca sairão dos orfanatos. There was no safe and speedy process for them to be placed into adoption or into foster care. They would live the rest of their lives in the system. Não tinha nenhum caminho seguro e rápido para fazer com que elas fossem inseridas num contexto de família. So this DTS team made a short 15-minute documentary lining out every principle that needed to change in the laws. Então essa equipe de ETED fez um documentário curto listando todas as coisas que precisavam ser mudadas nas leis. Within 1 year of releasing this documentary, Em um ano depois que esse documentário foi liberado, a new law was passed, foi feita uma nova lei. and it included every single point that was requested in the movie. E essa lei tinha todos os tópicos listados no filme. After that DTS team had prayed and God had answered their prayer for the change of this nation, Depois que essa equipe de ETED orou e Deus respondeu a oração nessa nação.
a group of students from that school decided to join me for a documentary track where they would spend 2 years to learn how to make documentary films and then to create one. Sorry, I'm so excited. So the team from this DTS, a group from this DTS joined a track. Essa equipe da ITED se juntou numa trilha de viagens. That they would go for 2 years to learn how to make documentaries and to create a documentary. Então, por 2 anos, eles percorreram uma trilha de viagens, de lugares, para aprender como fazer documentário. And so as we began in Kona for 3 months of training, we prayed. Então, começamos em Kona por 3 meses de treinamento e oramos. And God gave us a list of 24 nations. E Deus nos deu uma lista de 24 nações. And many of them were confirmed 2, 3 times. E muitas dessas nações foram confirmadas 2, 3 vezes. What you and I do in prayer and intercession is powerful. O que eu e você fazemos em oração e intercessão é algo poderoso. Taking that list, we began to look in our friendships around the world in YWAM. Where could we go that would fulfill these calls? Pegamos essa lista e vimos no mundo onde havia amigos de Jocum e lugares que a gente poderia ir para fazer esse documentário. And so the team traveled for 2 years, interviewing experts, finding families, children whose lives reflected this need. Então a equipe viajou por 2 anos, entrevistando especialistas, as crianças, and their lives that reflect this need, the children and families. E vendo a vida de crianças e de famílias que refletiam essa necessidade. And the need is this. E a necessidade é essa. That children need the love of family. Que as crianças precisam do amor da família. Yes, they need a roof over their heads. Yes, they need schooling and clothing. Sim, elas precisam de um teto, precisam de escola, de roupas. But without a person who will be there for them. Mas sem terem uma pessoa que estará lá para elas. Someone who's not just paid to be there for them. Alguém que não seja simplesmente pago para estar lá. But someone who chooses them. Mas alguém que escolhe elas. Without that love, they wither and die. Sem esse amor, elas simplesmente morrem. Every year in institutional care, they lose 20% of their developmental growth. Todo ano nesse cuidado institucional, elas perdem 20% developmental growth. Do crescimento delas, do desenvolvimento pessoal delas. So after 5 years, you have a 100% chance of having special needs. Então, depois de 5 anos, você tem uma chance, você perdeu aí 100% de desenvolvimento, de progresso pessoal. There's amazing overcomers, there's amazing heroes, but it's unfair what they face. Tem heróis incríveis que vencem essas barreiras, mas as barreiras que eles encaram são terríveis. So as our team traveled, they found some of these lives, some of these heroes. Então, conforme viajamos, nossas equipes, a gente descobriu alguns desses heróis. Out of all the 6 billion people of this world, they were looking for 3 children. De 6 bilhões de pessoas nesse mundo, a gente procurava por 3 crianças. 3 crianças. Specifically, they were looking for one child who was on the streets. Eles estavam procurando uma criança que estava na rua, vivendo na rua. One child in an orphanage who was about to age out, about to leave the orphanage as an adult. Uma criança que num orfanato que estava prestes a se tornar maior de idade e deixar o orfanato. And one child that was in a foster family, which is temporary family care. Uma criança que estivesse numa família temporária. And here in Brazil, we found the young man who was aging out and going into life. E no Brasil a gente achou esse jovem que estava passando da idade para ficar dentro do abrigo. In India, we found a young boy on the streets. Na Índia nós encontramos esse jovem garoto nas ruas. And in China, there was a girl who was born with a hole in her heart. And so she had been abandoned at the hospital. E na China tinha essa garota que nasceu com um buraco no coração, então ela foi abandonada no hospital. And a family had taken her as a foster family. E uma família assumiu ela como uma família temporária. And so you'll see in this film how their lives shifted and changed according to the care they had or did not have. E vocês vão ver como a vida delas mudaram de acordo com o cuidado que elas tiveram ou não tiveram. Are we set here? I think we're almost ready. There we go. Afterward, I'd love to show you some of the results that have happened of showing this film in 13 nations now. Depois eu gostaria de mostrar para vocês o resultado de mostrar esse documentário em how many nations?
13 nations now. 13 nações. And it's translated into 6 languages, Já foi traduzido em 6 idiomas, including Portuguese, of course. inclusive português, é claro. And I just want to show you some of the results of what God has done. E eu quero mostrar alguns dos resultados do que Deus fez. There is hope Há esperança through the groaning, através dos gemidos, through the pain that we choose to receive from God's heart. através da dor que nós escolhemos receber do coração de Deus. And it breaks through into hope and into transformation. Em esperança e transformação. Amen. All Amém. right, so I hope you enjoy the movie. Então espero que vocês gostem. It's 50 minutes, just short of an hour, É um pouco menos de uma hora, 50 minutos. and it will. I hope you will come to love these children the way that we've come to love E them. eu espero que vocês cheguem a amar essas crianças da forma como nós chegamos a amar essas crianças. After the film, I'd like to also tell you how things have progressed in their lives. Depois do filme, eu gostaria de falar também como a vida delas progrediu. About a month and a half ago, I was in India, going back to visit one of the boys. Há in this mês e meio atrás, a gente estava na Índia indo visitar um desses garotos. film. And this week that comes, in few days, I'm going to Belo to connect with Warwick, the Em boy from Brazil. alguns dias, eu estou indo para Belo Horizonte para se conectar com o garoto do Brasil. And so I'd like to invite your prayers for that. E eu gostaria que vocês estivessem orando por isso. All right. So this is Lost Kites. Então, esse é o Lost Kites.